Fala galera, eu sou o Nicão, professor da Salinha Teorema, trabalho em diversos cursinhos de BH e do interior de Minas e na aula de hoje a gente vai ver os tópicos de racionalização e produtos notáveis. Vem cá, seguinte, racionalização. Qual que é a ideia de racionalizar um número? Basicamente é não ter raiz no denominador da fração que consiste esse número. Eu não posso ter uma raiz no denominador. Nicão, mas por quê? É mais por uma convenção matemática, tá? Não tem uma explicação muito séria, muito profunda matemática. É mais porque a gente não gosta de ter radical no denominador. É basicamente essa explicação. E para a gente racionalizar um número, o que a gente faz? Simples. Tem dois tipos de racionalização. O primeiro é o mais tranquilo. A gente vai multiplicar tanto o numerador, tanto o denominador, pelo número que consiste o denominador. Então, olha só, se eu quero racionalizar esse número, eu vou multiplicar o numerador por raiz de b, consequentemente, eu vou multiplicar o denominador por raiz de b. Show de bola? Isso é racionalizar um número. Agora, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Eu tenho um número a sobre b. Eu quero racionalizar esse cara. Eu vou multiplicar por raiz de b sobre raiz de b. Presta atenção, gente. Eu estou pegando um número e dividindo por ele mesmo. Sempre que eu pego um número e divido por ele mesmo, o resultado é 1. Então, eu não estou alterando o número. Eu estou deixando ele mais bonitinho para a matemática. Entenderam a ideia? Eu estou multiplicando um número por 1. Esse número vai ser alterado? Lógico que não. Mas ele vai ficar um pouco visualmente diferente. Os valores dele são os mesmos. Tranquilo? Então, resolvendo isso aqui, multiplicação de fração, a gente multiplica em linha reta, vai ficar A vezes raiz de B. Tudo isso dividido por raiz de B vezes raiz de B. Mesma coisa aqui. B. Show de bola? Tranquilo? Então, olha só. A gente acabou de sumir com a raiz que estava no denominador. Automaticamente, o meu número já está racionalizado. A aplicação disso aqui é diversa, tá, gente? Mas principalmente nas áreas de trigonometria e geometria, a gente vai usar muito isso. Em álgebra a gente nem usa tanto a nível vestibulares, mas trigonometria e geometria a gente vai usar demais esse negócio. Coloquei um exemplo numérico, olha só. 3 dividido por raiz de 5, presta atenção. O 3 faz papel de A, o 5 faz papel de B. Tranquilo? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tanto em cima, numerador, quanto denominador, por raiz de 5. Vai ficar raiz de 5 em cima, raiz de 5 em baixo. Ok? Continuando, multiplica em linha reta, numerador vezes numerador, 3 vezes raiz de 5, é a mesma coisa que 3 raiz de 5. Tudo isso dividido por, presta atenção, mesmo índice, eu vou multiplicar quem está lá dentro, vai ficar 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vai sobrar quem? 5. Então fica 3 raiz de 5, tudo isso dividido por 5. Show de bola? Isso aqui é o tipo de racionalização mais simples que tem. É o tipo de racionalização que aqui embaixo eu só tenho um termo. Só que agora a gente vai introduzir um novo tópico. E esse tópico a gente tem que ter uma sacadinha muito simples, que é a seguinte, olha só, vamos ver já um exemplo. Eu tenho, simplifique, eu tenho 3 dividido por raiz de 2 mais 1. Aqui não é simplesmente a gente chegar e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 2 mais 1. Tenta aí em casa, você vai ver que não some com a raiz do denominador. Qual que é a sacada aqui? A gente vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do denominador. E o conjugado, presta atenção, o conjugado de raiz de 2 mais 1 é isso aqui, gente, ó. Raiz de 2, o sinal do meio a gente troca. Raiz de 2 mais 1, conjugado vai ser raiz de 2 menos 1. Então, para resolver isso aqui, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 2 menos 1. Acabou, assim a gente vai conseguir sumir com a raiz do nosso denominador. Show de bola? Continuando, eu vou ter 3, agora fazendo as contas.
dividido por raiz de 2 mais 1. Simplificando isso aqui, só multiplicar em cima por raiz de 2 menos 1. Multiplico embaixo por raiz de 2 menos 1. Lembrando, raiz de 2 menos 1 é o conjugado de raiz de 2 mais 1. Olha só, propriedade distributiva. Esse 3 vai multiplicar esse cara, esse 3 vai multiplicar esse cara. Esse raiz de 2 vai multiplicar esse cara e vai multiplicar o 1. Esse 1 vai multiplicar o raiz de 2. Esse 1 vai multiplicar o menos 1. Ok? Continuando, coloca um parênteses aqui para ficar mais organizado, para a gente não sair fazendo conta a mais ou a menos. Vai ficar 3 vezes raiz de 2, fácil, 3 raiz de 2. 3 vezes menos 1, menos 3. Aqui é o nosso numerador. Vamos olhar agora o denominador. Olhando o denominador, olha o que a gente tem. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Mais 1 vezes raiz de 2 vai ficar mais raiz de 2. Continuando, agora eu tenho raiz de 2 vezes menos 1 menos raiz de 2. Para finalizar, eu tenho 1 vezes menos 1 vai ficar menos 1. Beleza? Agora só para a gente terminar. Olha que bonito. Eu tenho aqui 3 raiz de 2 menos 3, mantém 3 raiz de 2. Menos 3, só que olha o nosso denominador agora como que vai ficar. Eu tenho raiz de 2 menos raiz de 2. Esse cara cancela. Eu tenho 2 menos 1. 2 menos 1, qual que é o resultado? 1. Olha o nosso resultado aqui, gente. Ó. A resposta é 3 raiz de 2 menos 3. Conseguiram ver que a gente acabou de sumir com aquela raiz que estava no denominador? Fácil, tranquilo. É só eu lembrar. Quando aqui eu tenho mais de um termo, eu multiplico pelo conjugado. Se por acaso eu tivesse somente o raiz de 2, é só multiplicar, como no primeiro exemplo, raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Racionalização, tranquilo, muito fácil. Agora a gente vai ver o tópico de produtos notáveis. Agora a gente começa a estudar produtos notáveis e se esses dois caras são os mais importantes, os que mais aparecem, ó, a mais b ao quadrado e a menos b ao quadrado. A gente tem que saber desenvolver, isso aqui aparece muito, mas muito em questões envolvendo o teorema de Pitágoras. Então, toma cuidado, a gente tem uma super aula de teorema de Pitágoras e a gente vai usar isso lá também. Olha só, a mais b ao quadrado. Pega o primeiro e eleva ao quadrado. Agora, mantém o sinal, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes a vezes b, mais o segundo ao quadrado. Sempre vai ser assim? Sempre. O primeiro ao quadrado mantém o sinal, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Eu quero só salientar 2 pontos. Esse sinal é o mesmo daqui. O último sinal sempre é positivo. Guarda isso. Olha o exemplo. A menos b ao quadrado vai ser o primeiro ao quadrado. Aqui não é menos? Então aqui vai ser menos. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, a vezes b, mais o segundo sinal sempre é positivo, b ao quadrado. Então guarda isso, esses dois produtos notáveis aparecem sempre em qualquer vestibular, muito importante, faz parte da nossa matemática básica. Continuando, aqui eu coloquei 2 exemplos numéricos para a gente ver o desenvolvimento e já partir para um exemplo, tá? Seguinte, x mais 2 ao quadrado, qual que é o erro muito comum? Aluno vem e põe x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Está erradíssimo, eu só posso distribuir esse expoente quando eu tenho 2 operações, e a gente viu na aula de potenciação, só quando eu tenho multiplicação e quando eu tenho divisão. Sempre que eu tiver uma soma ou subtração, eu tenho que usar produtos notáveis. Entenderam a importância disso? Vai ficar o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, mantém o sinal, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, x vezes 2, mais o segundo ao quadrado, 4. Tranquilo?
Se você quiser desenvolver isso aqui um pouquinho mais, a única coisa que vai diferenciar é que você vai multiplicar esse 2 por esse, vai ficar 4x. Mas a nossa ideia é deixar bem claro, eu sempre falo para os alunos, não precisa sair simplificando as coisas, sair cortando, sair fazendo malabarismo, porque daqui uns meses, quando você pega o caderno para estudar, você precisa entender de onde veio. Então, às vezes, você simplifica e joga contra si mesmo. Daqui uns meses você não entende o que você está fazendo. Então, deixa bem claro. Fica aqui, ó, x menos 3 ao quadrado. Pega o primeiro e eleva ao quadrado, x ao quadrado. Agora, olha o que a gente tem. A gente tem um menos. Então, aqui o nosso primeiro sinal vai ser negativo, menos. Continuando, eu vou ter 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro, x, vezes o segundo, 3. O último sinal sempre é positivo. Mais 3 ao quadrado, 9. Tranquilo? O desenvolvimento é bem fácil, bem fácil. Guarda isso aqui, guarda essas propriedades que a gente vai aplicar em muitas questões, inclusive na lista que eu vou deixar para vocês aí na descrição. Agora a gente vai para um exemplo de vestibular, sempre aparece, como eu já tinha comentado, sempre aparece em questões de geometria, tá? Muitas vezes com o Teorema de Pitágoras. Então olha só, calcule o 2P, eu gosto de colocar 2P para sempre salientar que essa simbologia indica o perímetro, beleza? O perímetro de uma figura é dado por 2P, muito aluno confunde com P, erro a não se cometer. Calcule o 2P do triângulo abaixo. Primeira coisa, bati o olho no triângulo, vi que tem um ângulo de 90, eu tenho que pensar em Teorema de Pitágoras, matéria muito importante para qualquer vestibular. E o Teorema de Pitágoras vai dizer o seguinte para a gente, hipotenusa ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, é igual cateto ao quadrado, 3 ao quadrado, mais cateto ao quadrado, x ao quadrado. Conseguiram ver que a gente caiu em um problema que envolve um produto notável? Eu tenho que saber desenvolver isso aqui. Se eu não soubesse, se eu fizesse x ao quadrado mais 1 ao quadrado, eu perdi uma questão facílima dessa, ok? Então vai ficar o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, 1 ao quadrado. Isso vai ser igual a 3 ao quadrado, 9, mais x ao quadrado. Beleza? Dica minha. Sempre você vai ver aqui, ó, uma equação grande e aí com números feios. Só vai com calma que você vai conseguir simplificar muita coisa. Quer ver? Aqui eu tenho um x ao quadrado positivo. Aqui eu tenho um x ao quadrado. Primeira coisa, eu vou cortar os dois. O sinal é o mesmo. Se eu mandar esse cara para lá subtraindo, eu vou ter x ao quadrado menos x ao quadrado. Some. Continuando a nossa conversa, eu tenho 2 vezes x vezes 1. Isso aqui dá 2x. E aqui eu tenho 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Aqui eu tenho 9. Esse 1 vai passar para o outro lado subtraindo. 9 menos 1, 8. Passo 2 dividindo. Eu cheguei que x é igual a 4. Gente, se x é igual a 4, a hipotenusa do nosso triângulo retângulo é igual a 4 mais 1, 5. Esse cateto aqui é igual a 4. Qual que é o perímetro? O perímetro, definição, é a soma dos lados. Consequentemente, é 5 mais 4 mais 3. 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Pode estar em centímetro, metro, hectômetro, decâmetro, quilômetro, tanto faz. Show de bola? Aprenderam? Racionalização, produtos notáveis, 2 tópicos da matemática básica, mas muito importantes em quaisquer vestibular, inclusive os militares. Tem que saber isso também. Pessoas, compartilhem nosso vídeo, se inscrevam aí no nosso canal, sigam a gente nas redes sociais, fiquem atentos aí para o nosso próximo vídeo, que é a resolução de diversas questões envolvendo esses tópicos. A gente vai deixar uma super lista na descrição aí para vocês resolverem, para vocês treinarem essas propriedades. Forte abraço, que a matemática os acompanhe.